Conta pra gente o que vocês têm em relação, então, a projetos de assistência social, que se pensa nesse período tão difícil que a gente está chegando agora, que eu acho que essa questão da assistência social vai ser um dos pontos mais importantes, né, de qualquer governo que seja. Toda a fala da Anália, até agora, até esse momento, pulsou muito sobre a questão do diálogo. E falando de assistência social, é falar de humanidade, né? É falar de igualdade. Ontem nós estivemos percorrendo a pé grande parte do bairro da Fazendinha, no distrito da área continental, e nós podemos ver ali a grande realidade da cidade de São Vicente, que é uma patente desigualdade, uma desigualdade muito grande. Eu não posso deixar de dizer que enquanto candidatos falam sobre as belezas da cidade, e é fato, mas falam de quase uma Dubai demonstrada na cidade de São Vicente, a gente sabe que isso é exatamente o contrário. A desigualdade é muito grande, falta de saneamento básico, falta de elementos básicos ali, iluminação. E um bairro que, embora falam que tenha 5 mil famílias, a Fazendinha, eu acredito que tenha, ali não 25 mil pessoas, se a gente for dizer que tem 5 pessoas por família, mas no mínimo ali uns 30 mil ou mais habitantes daquela paragem lá vicentina tão esquecida. Então, o governo, a coligação PT e PSOL, futuro de São Vicente é a gente quem faz, ela está pautada na igualdade, num governo igualitário, um governo para uma cidade somente, só para uma cidade, englobando a área continental, a área insular, e não fugindo do fator humano. Eu não posso deixar de dizer aqui que muitos segmentos colocam a esquerda, colocam os progressistas como avessos a ideia de Deus ou a ideia da prioridade, da questão divina, mas eu gostaria de pontuar aqui exatamente o contrário. Se a gente for colocar aqui o exemplo do Nazareno, o exemplo de Jesus Cristo, por exemplo, eu não posso deixar de falar, é exatamente o contrário, porque ele priorizou vidas, ele priorizou seres humanos, ele não priorizou, por exemplo, elementos de adoração, elementos eclesiásticos, mas ele priorizou tão somente o ser humano. Então, se a gente for analisar esse elemento tão patente, a gente vai saber que os progressistas, a esquerda, e principalmente o PSOL e o PT aqui nessa empreitada, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, que se disponibilizar para governar São Vicente, é para dar um basta na desumanidade, ou pelo menos os primeiros passos para que a gente possa alcançar uma São Vicente mais justa, mais digna. Ontem, por exemplo, e a assistência social, ela é fundamental. Uma gestão onde chame o cidadão, o morador das comunidades, dos diques, das favelas, das quebradas, para conversar, é fundamental. Eu costumo dizer nas minhas falas que os moradores, os cidadãos, os vicentinos dessas áreas, eles são praticamente invisíveis diante de todas as gestões desse grupo político que está aí há tanto tempo, quase 3 décadas. É inegável que eles têm sido tratados com indiferença, com desdém, e a prioridade da coligação PT-PSOL é justamente trazer uma igualdade para São Vicente, de modo que, pelo diálogo, por ouvir, né, as pessoas, a gente possa tomar conhecimento das reais demandas. Ora, se o morador do Dique das Cachetas, ele mora nas Cachetas, ele sabe dos problemas, ninguém melhor do que ele para dizer, olha, a nossa maior demanda, mais urgente, a gente precisa de muitas coisas, mas a mais urgente realmente é esta aqui, ó, enchentes. Então a gente tem que disponibilizar a nossa atenção ouvindo esse morador. Nós temos que disponibilizar a nossa atenção ouvindo, por exemplo, a questão do morador da Rua 13, lá do Rio Branco.
aquele pessoal que ocupou prédios que estavam abandonados pela prefeitura e que hoje estão ali numa situação difícil, uma situação, parece que eles passam por despercebidos. E a maioria da população de São Vicente são de pobres. Pobres como eu, pobres materialmente falando, pobres que não têm uma renda per capita razoável, muito baixa, pobres que não têm acesso às coisas básicas do convívio da sociedade, à internet, a uma alimentação, a uma questão de educação, a transportes, a saúde. Então, a assistência social ela é fundamental. Eu vou fazer um gancho aqui na questão da segurança, por exemplo, que tem a ver também com a assistência social. Muitas pessoas acham que a segurança pública ela é inerente ao Estado. Ora, institucionalmente falando, legalmente falando, a segurança pública ela é a polícia, ela é do Estado, ela é do governador. Mas a cidade é do prefeito, é da prefeita. Ou seja, a polícia, embora ela seja do governador, ela tem que trabalhar no desenho projetado pela prefeitura, pela gestão municipal. Então, eu digo para vocês o seguinte, tratar o cidadão com igualdade é bem simples, é prático. É você ouvir o que acontece nos guetos, nos becos, nas vielas dos diques de São Vicente. Ontem fez aniversário, fez 1 ano de uma chacina acontecida na Cacheta, no dique das Cachetas, onde uma incursão do BAEP de Santos entrou e ceifou a vida de 4 jovens. 4 jovens, 3 deles não tinham nenhuma passagem policial. O outro tinha uma passagem, mas não devia nada para a justiça, em situações suspeitas, situações muito estranhas, e todos sabem o que aconteceu. Existe um inquérito policial na 2ª Vara Criminal de São Vicente, eu estou atuando lá para algumas famílias, e nós sabemos o que aconteceu ali. A polícia, ela não pode rasgar a Constituição, ela tem que defender o cidadão. Nós devemos ter uma segurança em São Vicente, eu costumo dizer, de modo que 6 horas da manhã um vicentino não seja morto no ponto de ônibus indo para o trabalho, e ao mesmo tempo que meio-dia, do mesmo dia, o vicentino não tem o seu filho executado dentro de uma favela. Isso é fato. As pessoas que, logicamente não é um discurso muito simpático, as pessoas quando elas atacam esse tipo de discurso, dizendo que a gente está atirando pedras, por exemplo, na segurança pública e na polícia, elas não sabem que é exatamente o contrário. São Vicente tem 3 conselhos de segurança, 3 conselhos. 2, um na área continental e 2 na área insular. Muito bem. Alguém de vocês, algum de nós já foi convidado para participar de uma reunião do CONSEG? Olha, eu arrisco dizer que nunca, jamais. É como se fosse blindado. O CONSEG, ele é para ouvir o cidadão, ele é para aproximar o cidadão da polícia, ele é para ouvir o cidadão na questão das demandas de segurança. Então, de repente, o vicentino ele precisa ser defendido da criminalidade e precisa ser defendido da criminalidade fardada. O bom policial, o policial correto, que defende a sociedade, que serve e protege, ele tem que ser indiscutivelmente enaltecido, ele tem que ser elogiado e ele tem que ser apoiado. Agora, o fascismo institucional que tem acontecido em São Vicente, ele precisa terminar, ele precisa cessar. Isso é fato que a gente não pode ignorar, principalmente os segmentos da sociedade que tem como principal objetivo falar do amor de Deus e falar das coisas que são inerentes ao bem do ser humano. Essa situação não pode ser ignorada, tem que ser combatida. Para finalizar só essa minha fala, eu queria dizer que São Vicente é uma cidade que está tendo e tem muito assinte, muito ataque à segurança dos cidadãos de todos os segmentos, ou melhor, dos 2 segmentos, tanto da criminalidade, tá, como
daqueles que deveriam servir e proteger. Isso é o que eu ouço, e eu aqui arrisco a minha palavra de advogado que atua, que aquilo que nós escutamos nos guetos, nos diques, nas favelas, é coisa de horrorizar a gente. Então, os conselhos municipais de segurança precisam ser reinventados, de modo que a sociedade, principalmente a maior parte de São Vicente, que é a maior parte de desfavorecidos, de pessoas precisadas, elas sejam ouvidas e sejam aproximadas da polícia e a polícia delas, para que a gente possa implementar soluções para as demandas de segurança na cidade. Com relação a essa situação de segurança ainda, é uma questão de gestão. A GCM, a Guarda Municipal, ela deve ser implementada, ser gerenciada, ter uma gestão de pessoas que realmente técnicas, pessoas com capacidade reconhecida, e que não adianta vir, por exemplo, vou colocar o comando da GCM de pessoas que são de dentro do quadro policial, mas que lá já tinham uma mentalidade de inconstitucional. Tem que ser gerida por pessoas que tenham no coração uma consciência de policiamento constitucional democrático, que respeite o cidadão, que respeite os direitos das pessoas, que respeite pretos, que respeite pobres, que respeite, enfim, pessoas que moram naquelas paragens, que não é porque moram ali que são pessoas ligadas ao tráfico, à criminalidade, que fazem disso o seu estilo de vida, né? É por aí. Acho um ponto importante